Eu queria cumprimentar a todos, agradecer a possibilidade de estar aqui, de conversar com outras mulheres. Eu vou falar, é um privilégio, e eu agradeço. Eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha, que é basicamente sobre a violência contra a mulher. E acho que, dentro do que a doutora Miriam propôs, vou falar de maneira bem simples. A violência, é claro que, como ela diz, todo mundo é contra, né? Mas, de repente, ninguém toma a frente de fazer alguma coisa. Então, a gente tem uma história de violência, que é uma história longa. A gente tem um grau de violência muito alto. Para que você tenha uma ideia, a cada 5 minutos, uma mulher sofre uma violência. E uma agressão a cada 30 minutos. Então, nós estamos falando de uma coisa muito grave. E houve a Maria da Penha Fernandes, que foi a pessoa que deu o nome à lei, é o símbolo dela, uma mulher vítima da violência. Ela teve diversas passagens, entre elas, ela foi empurrada com cadeira de roda, né, que foi o que levou o marido até a uma punição. Mas, anterior a ela, a punição era sempre branda, uma punição sempre branda. Com o advento da Lei 9.099, que criou os juizados de pequenas causas, a gente até haviam algumas punições, mas sempre uma coisa meio velada, não era uma coisa mais incisiva como é hoje. Na verdade, partia até do princípio que a mulher agredida levava a intimação para o marido. Quer dizer, nada do que coagir mais alguém do que você levar a pessoa, né, e dizer, olha, você tem que ir aqui comparecer à delegacia. Com a Lei Maria da Penha, se criou os juizados da violência da mulher e essas punições são mais graves. Nós tivemos até uma reforma, em fevereiro de 2012, que tornou a lei ela é pública incondicionada. Tornou a lei pública incondicionada. Então, o que acontece? O histórico é mais ou menos assim. A mulher vai até a delegacia e diz, olha, eu quero fazer um boletim de ocorrência contra o meu marido, eu apanho, eu sou agredida. Veja, nós não estamos falando só de agressão física. A agressão pode ser moral, pode ser sexual, pode ser patrimonial, né? Então, você tem uma gama de agressões muito grandes. E aí, o que acontece? Levava à delegacia e dava andamento ao boletim de ocorrência, instaurava inquérito, e aí, de repente, a mulher chega lá e diz, pera, fizemos as pazes, está tudo muito bem e eu não quero dar seguimento. Então, hoje, a lei não é mais assim. E há muita divergência em saber se isso foi bom ou se foi mal. Por quê? Muitas, e eu digo 90% dos casos, ela vai até a delegacia, ela faz alguma coisa e depois ela volta para trás. Por quê? Isso, na verdade, é uma moeda de troca. É assim, se você for bonzinho para mim, eu vou ser boazinha e não vou te processar. Então, durante os 6 meses, que era o prazo para que ela o representasse, ele ficava bonzinho. E não batia, não agredia, não xingava, né? E ficava tudo muito bem. Com a nova lei, qualquer um pode. Quer dizer, se você sabe da agressão à sua vizinha, você pode chegar lá, até o senhor, né? Pode chegar lá e dizer, olha, minha vizinha está sendo agredida. E aí, a autoridade toma uma providência. Não quer dizer que isso... Ou melhor, o que quer dizer é que ela toma uma providência e existe todo faltou o termo, multidisciplinar. Tem toda uma gama de pessoas que fazem, de profissionais, não de pessoas, de profissionais que fazem com que ela possa ter estrutura para fazer isso. Eu não disse, mas quem acabou por ajudar na criação da Lei Maria da Penha foram algumas ONGs. Essas ONGs,
elas têm até ajudado nas delegacias, na delegacia especialmente da mulher. A mulher pode chegar, ela pode ficar lá até 3 meses, ela tem direito a ficar com os filhos, a sair da casa. Há uma medida judicial que você pode pedir o afastamento do marido do lar. E o que é bom disso? É bom porque tudo isso ficou num processo só. A nossa justiça é muito lenta, como todos sabem. Então, você tomar uma providência, pedir o afastamento do lar, e, de repente, você tem que entrar com uma medida judicial para um juiz na vara da família, você tem mais um procedimento, você tem mais uma lentidão. Tem mais uma coisa que faz você diminuir o ritmo para poder não levar o homem que você ama ou que você amou até juízo. Então, o que acontece? Você pode pedir que ele se afaste do lar. O juiz pode decretar uma medida protetiva. Hoje, eles fazem, habitualmente, em metros. Não aproxima tantos metros da mulher. Não aproxima do ambiente de trabalho. Não aproxima das testemunhas, da família. Ah, mas ele tem direito, eu já sou separada, e ele tem direito a ver os filhos. Suspende. Ah, eu tenho uma procuração que eu dei para ele. Cancela. Então, tudo isso é feito dentro desse mesmo processo. A delegada, porque, normalmente, a delegacia da mulher, conquanto qualquer delegacia possa fazer. Mas a delegacia da mulher, você sempre vai encontrar uma pessoa que te abrace, porque é mulher como você e conhece essa história. No fundo, toda essa violência ela é gerada pelo ciúme, pela bebida, pela droga. E outra, por culpa nossa também, né? Por quê? Porque quem cria os meninos somos nós, somos as mães. Quer dizer, nós criamos os nossos filhos para que eles sejam machos, para que eles sejam agressivos, para que eles sejam fortes, né? O sarado, o machão, ele luta, ele tem um braço de não sei quantos centímetros. E a menina ainda é criada para ser delicada, sedutora. Não que eu acho que a gente deva deixar isso de lado, mas ela é criada para isso. E, na contrapartida, o que ela recebe? A violência. Então, voltando ainda, nós temos uma tabela, um gráfico, que fala das diferenças do antes e do depois dela não precisar representar o marido. As questões são as mais divergentes, no sentido de que ela perde a moeda de troca. Eu, particularmente, acho que, conquanto ela perca a moeda de troca, ela se fortalece. Por quê? Você sabe que, a partir do momento que você toma uma decisão, olha, eu vou à frente, eu não tenho medo de ficar sem ter os meus filhos ficarem, eu não tenho medo de não ter como sustentar. O juiz arbitra a pensão alimentícia. Nesses casos, ele afasta o varão, o homem do lar e arbitra. E aí a gente tem um outro gráfico que fala sobre a ameaça. O de cima, o vermelho, é a ameaça, e o de baixo é a lesão corporal. Então, veja, nos meses de setembro a março, a ameaça subiu e a lesão corporal diminuiu. Por quê? Voltamos para essa questão que é controvertida. A ameaça, ela depende da representação. Como é que é essa representação? Essa representação é assim: eu vou na delegacia e digo, olha, meu marido, meu companheiro, meu namorado, porque não existe a necessidade da coabitação, desde que haja um vínculo afetivo, então, meu namorado, ou, hoje em dia, meu namorido, né? Porque, enfim, fui vítima de tal violência. Então, o que acontece? Eu tenho 6 meses para chegar e dizer, eu quero que ele seja processado nesse crime de ameaça. Nos crimes de lesão, não. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, doutor, eu não quero mais fazer nada, eu quero ruim com ele, pior sem ele, eu vou voltar para viver com o meu lindinho. Não é dessa forma. O Ministério Público é o titular da ação.
E o titular da ação vai com a ação até o fim. Então, veja que nesses que são poucos meses até para a referência da lei, diminuiu a lesão corporal. Por quê? Porque você tem que tomar uma atitude. Então, qual é o primeiro passo? Aí eu vou à delegacia e faço um BO. Olha, eu não quero ir. Então, eu vou ao hospital. No hospital, na ficha, eu peço para que conste que eu fui vítima de uma agressão. Quando você voltar para formalizar o boletim de ocorrência, você já vai ter esse encaminhamento. A delegada já vai dizer para você, olha, já está comunicado ao juízo. Tem uma outra coisa que também eu acho que foi muito bom, e a gente, na vida prática, vê isso. Olha, meu marido gosta de armas. E a gente tem isso agora com a mulher que matou um dos funcionários da IOC, um dono. Eu achei que ele era funcionário graduado. Então, ele tinha 140 e tantas armas em casa, né? Todas armas catalogadas, todas armas regulares. Mas, veja bem, se ele tivesse uma única, ele tem que entregar. Ah, mas ele é policial, é um instrumento de trabalho dele. Ele vai ser tirado da rua onde ele usa a arma e vai para uma função dentro da polícia administrativa. Então, tira a arma dele. Então, o que essa lei é bárbara? É um começo, é um avanço. A doutora Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, diz que até ela é vítima de discriminação, da discriminação contra a mulher. Claro que a violência difere, né? Mas ela é vítima. Se ela é vítima, imagine a gente, né? Ainda para algumas piores, né? Que tem boca mais dura, que diz aquilo que pensa, né? Paga um preço por ir, por ficar. Mas, na verdade, eu acho que tudo isso tem que ser repensado. E acho que este é o momento, né? Para as senhoras que estão aqui e que fazem parte de um partido político, né? Tudo isso tem a ver com aquilo que a gente recebe e que a gente ensina aos nossos filhos, né? E eu acho que o papel do governo também é esse, de mostrar, de abrir, de contar, porque a maioria das pessoas também, e a gente vê isso no dia a dia trabalhando, a Lei Maria da Penha, ele não me bateu, mas ele me persegue. Olha, ele diz coisas horrorosas, ele me agride moralmente. Ah, mas eu não estou casada com ele. Não importa, vai lá, vai buscar. Porque ele vai falar também uma vez só. Porque a hora que ele senta na frente de um juiz de direito, ele não tem mais a possibilidade de dar cesta básica. Ele não pode... Ah, mas dinheiro não é problema. É problema, porque o seu dinheiro aqui não vai resolver. Você não vai pagar uma multinha e vai embora. Você vai entender o peso que o Estado tem na sua vida. E vai lhe marcar os antecedentes. Né? Você não vai brincar. A segunda vez já não é mais a mesma coisa. Né? Todo mundo fica menos macho, fica menos bravo. Né? Teve até uma história de um artista, e agora eu sou muito ruim de nome, mas que o juiz mandou ficar 100 metros. Então, ele apareceu lá com uma fita. Mas ele brincou uma única vez. A segunda vez, ele não brincou mais. Porque depois que você chama e diz, vem cá, agora a coisa aqui vai ser diferente. Agora aqui nós vamos mudar. Nós vamos contar como é que é. Já não fica mais bonzinho. E aí você tem estrutura, a mulher tem estrutura para ir buscar. Então, é o seu trabalho, ele é grande, ele é pequeno, você ganha bem, você ganha mal, não importa. Você precisa de paz de espírito para fazer. E fazendo, você cria seus filhos, você vai chegar lá e ele vai lhe respeitar. Porque, basicamente, o que falta é educação e respeito. Então, essa lei, nesse momento, ela traz isso para a gente. Vai demorar? Vai. Não é perfeito? Não. Mas, gente, precisa ser feito alguma coisa. E ela é o começo. E se não tiver, mesmo uma caminhada de muitos quilômetros, né, você tem que ter o primeiro passo. E é esse. Né? E a gente não pode deixar. E eu acho que ainda alguém respeita, né? Porque você não apanha a vida inteira. Ou você não é mais aquela história lá atrás
que a mulher usava a marca do marido, né? Hoje a aliança é uma coisa bem fininha. E a gente não é parte dos móveis e utensílios que você chega e chuta, né? Você tem que aprender, você tem que respeitar. Eu gostaria de falar mais uma coisa a respeito dessa lei, que trouxe também para a gente um benefício, que é o fato de não ser exclusivamente a mulher. Todo casal, toda a sociedade homoafetiva também está protegida. E a mulher, e saiba que são muitos os casos de mulher agredindo uma companheira. Se tem uma porcentagem muito grande de mulheres procurando a delegacia da mulher pela lei, se não me falha a memória, artigo 8 da lei, que equipara. Então, a gente tem isso também, um julgamento no Rio Grande do Sul, bastante recente, de um homem que pediu a proteção da Lei Maria da Penha e que o juiz concedeu, porque ele apanhava do companheiro. Na verdade, a gente que trabalha com isso, você vê que é sempre ainda é muito reticente, porque ainda é a história de, olha, se você fizer, eu vou lá no juiz, né? E agora, muitas delas, semana retrasada, em Santos, uma senhora não, moça, 30 anos tinha muito. E eu apanhei e tal, com a cara toda arrebentada, a boca machucada. Eu queria fazer, elas dizem queixa, né? Eu queria fazer uma queixa, tal, e aí a delegada avisou, falou, olha, se a senhora, é uma casa, né? E a gente sobe. Ela disse, se a senhora subir e registrar, a senhora não volta para trás. Como não? Não, a senhora não pode mais retirar essa queixa. E aí, deu uma volta ali, pensou um pouco, juntou as pernas e foi embora. E não fez. Quer dizer, mais para frente, ela vai voltar mais machucada, né? Até porque ela faz o alarde e diz, olha, eu vou para a delegacia, você vai ser preso, blá, blá, blá. Aí você vai e não faz, vai apanhar 2 vezes, né? Se voltar. Elas até voltam. Eu não sei qual é esse mecanismo que uma mulher chega e diz assim, mas ele é tão bom para mim quando ele não bebe. Se ela estiver viva. Se ela estiver viva. Porque é tão bom para mim quando ele bebe. Eu ainda acho que falo o instinto maternal. Porque quando você advoga no crime, você vê muito isso. Você vê aquelas coisas escabrosas e a mãe chega e fala, mas meu menino é tão bom. Se a senhora soubesse as companhias que ele anda. São as más companhias. Na verdade, dá vontade de sacudir e dizer, o seu filho é má companhia, né? Que é o que trata essa. E a mulher toma esse instinto de mãe e fala, não, então, vamos dar uma nova chance, ele não vai beber, ele não vai fumar, ele não vai cheirar, ele vai ser bonzinho, e ela continua apanhando. E trata o filho dela assim, né? O filho dela cresce. Cresce vendo a violência, o que se torna uma coisa rotineira. Né? Minha mãe apanhava, por que eu não posso bater na minha companheira hoje? Né? E o meu filho é macho, esse macho encorpado, forte, bebe, né? Ele bebe, porque é muito legal ele beber. E a filha não, a filha é só bonitinha. Então, basicamente, a Lei Maria da Penha veio para trazer a violência eu sou contra. A violência eu sou contra e a gente continua lutando para que realmente ela... Eu não digo que zere, porque isso é difícil, a gente não tem isso nem em países muito adiantados, mas para que a mulher possa ter uma vida mais digna, mais justa, mais honrada, né? E essas nossas jornadas então, são para isso, né? Jornada de trabalho para a gente criar os filhos, para a gente andar com o companheiro lado a lado, para a gente não baixar a cabeça, para a gente não vergar e para a gente poder continuar a ter uma vida com respeito e dignidade, né? E no Norte e Nordeste, eu digo isso, eu advogo o país inteiro. Eu trabalho para algumas empresas e uma delas, em especial, eu faço Norte e Nordeste. E vou lhe dizer uma coisa.
uma das primeiras vezes que eu fui a trabalho e que agora eu tive uma coisa de agora, eu digo uns 5, 6 anos atrás. Toda vez que a gente chega no Norte e Nordeste para trabalhar, são sempre os homens que nos recebem. Então, se tem uma reunião numa empresa grande, são sempre homens. Os cargos, o secretário de segurança, são homens. Agora a gente está vendo alguma coisa diferente. E eu sempre achei que a mulher fosse mais acanhada, ela é mais retraída, mas ela é uma mulher extremamente politizada. E isso, para mim, foi uma surpresa. Como é que uma mulher que é politizada, que conhece os seus direitos, que fala bem, né? Ela admite isso. Ela admite, e eu já vivi essa situação, do homem chegar, uma situação, até estava conversando com a doutora, a futura doutora Débora, que numa mesa, o homem senta, ele escolhe o prato, ele bebe, ela eventualmente toma alguma coisa, mas ela não escolhia o prato antes dele. Aí eu falei, gente, também, né? Vai ver, ela tem menos cultura. Não, não. Ela é uma mulher culta, ela é uma mulher vivida, ela é viajada, ela é politizada e ela baixa a cabeça. Né? E vou dizer, essa violência que a gente vê, e aqui em São Paulo também, não é só para aquela coitadinha. Não é. São mulheres, são profissionais, profissionais liberais, pessoas que conhecem e que se sujeitam a essa violência. Né? Uma senhora que foi pressionada na porta com a porta do carro. E fica quieta. E a gente que vê, você não vai tomar atitude? Daqui a pouco passa, ele está muito nervoso. Né? E você fica... Também não pode falar, né? Porque essa escolha não é de quem está vendo. É pessoal. E você... eu até poderia ter ido à delegacia e comunicado. A gente pode, mas é uma violência que você faz quando você encontra uma pessoa mais sofrida ou com menos conhecimento. Mas uma pessoa no seu nível é diferente. Né? E os meninos continuam a ser criados machistas. A violência contra a mulher, ela já é uma coisa meio que cultural nesse país, né? Infelizmente. Não só nesse, mas nos latinos, pelo que eu pude estudar a respeito. Eu sei que isso é um trabalho de base que tem que ser feito de educação das meninas e dos meninos desde o berço. Graças a Deus, a gente já tem um nível de mulheres que já estão começando a fazer isso. Né? Tanto que ela tende a cair, segundo os sociólogos, se houver um trabalho realmente de educação, com o tempo, porque conforme as gerações forem se passando. Mas, assim, indo para uma parte mais prática agora. Eu tive uma queixa de uma mulher, numa das minhas viagens, que disse o seguinte: eu fui à delegacia e o delegado se recusou a fazer alguma coisa e mandou para casa tomar um banho gelado. Quando um delegado faz isso, qual é a atitude que essa mulher tem que tomar? Bom, eu diria para você que eu mandaria ele tomar um banho gelado. Né? Ou chama um advogado que manda ele pessoalmente. Né? Mas, veja, sabe por quê? Porque 90% dos casos, elas voltam para trás. Então, você pega uma delegacia mais de bairro, que se torna meio que uma cidade de interior, o delegado conhece, porque ela frequenta a delegacia. Agora, não sei se é esse o caso, mas o caso seria, com certeza, de corregedoria. Olha, a corregedoria não vai fazer nada? Vai. A corregedoria vai. É que os mecanismos são lentos, porque o delegado vai ser chamado e ele vai perder o cargo. Ele não pode fazer isso. Então, as pessoas, ainda hoje, têm receio até da polícia. Por quê? A mulher já chega numa condição de estar humilhada. Né? Chega e ouve uma coisa dessa, né? Ela tem que ir à corregedoria ou procurar a delegacia da mulher.
Eu não sei se todas as cidades, eu acho que as cidades de interior. Aliás, nem sempre tem, porque às vezes tem vara única, né? Mas é o caso de ir, sim, até a corregedoria, ou até procurar o promotor, porque nas cidades pequenas, o promotor é uma pessoa acessível. Você não chega até chegar nele, é custoso. Mas tem que procurar, não pode deixar, porque se deixar, ela se repete. E como disse o nosso amigo aqui, eventualmente ela pode não chegar viva na segunda vez, né? Obrigada, doutora. Olha, eu vou passar para a Lídia, mas qualquer pessoa que queira fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Boa tarde, né, a todos e a todas. Temos alguns rapazes aqui também. Veja, eu percebo nessa discussão que tem alguns elementos que a gente não pode deixar de trazer aqui, né? Primeiro, assim, uma observação em relação a essa questão da mulher retirar ou não retirar a queixa. Há um conjunto de fatores, na minha opinião, que levam a isso. O primeiro deles é o fator histórico, que nunca ninguém foi punido antes da Lei Maria da Penha. Então, há uma dificuldade anterior, que as mulheres iam lá denunciar e restava a cesta básica, o cara voltava para casa e dar a porrada era maior. Então, não é que não se queira denunciar, é que, por muito tempo, não adiantou denunciar. Né? Uhum. Então, não é que elas façam as pazes, eu fico impaciente quando a gente usa essa terminologia, não é que elas façam as pazes ou que elas deixaram de lado, é que tem um conjunto de fatores em torno disso, inclusive afetivo mesmo. Você pegar, e tanto é que nas equipes multidisciplinares, centros de referências que existem hoje, faz-se necessário psicóloga, assistente social e outras profissionais, além das advogadas, obviamente, porque também você há de convir que não é brinquedo você ter se apaixonado por uma pessoa, viver com aquela pessoa um nível de intimidade e, de repente, esse nível de intimidade, esse mesmo sujeito com quem você fez filho, na maioria das vezes, um belo dia te dá porrada. Para a mulher compreender isso e perceber, acabou, eu preciso dar um passo e sair, também não é fácil. Porque ela, além de tudo, sente vergonha. Porque, por muito tempo, que uma mulher chegava na delegacia para denunciar, se dizia assim, vem cá, você foi estuprada, estava com que roupa? Como era? Era minissaia? Tem razão. Isso. Depois também tem, o que foi, que diabos você disse para o seu marido para levar porrada? Você ouvia isso de mãe, você ouvia isso de familiar, você ouvia isso de vizinho, de amigo e do próprio delegado. Então, nós temos que compreender esse contexto. Por que nos leva, que se criou isso tudo? E sem contar no contexto histórico, que eu iria me alongar muito, já me bati aqui antes, mas, olha, uma história do mundo, onde as mulheres levaram 800 anos para poder ter o direito de ingressar nas universidades, que a elas era proibido fazer interlocução com Deus, para falar com Deus tinha que ser o marido, o pai, o irmão, um homem da família, porque ela não tinha alma, lembram? Até o Concílio de Trento decidir que se tinha alma, nós não tínhamos. Então, esse processo histórico inteiro faz com que a mulher seja um objeto. Por isso é que, nas sociedades, mesmo adiantadas, e aí não é só uma questão de empoderar e de dinheiro só, você pega, por exemplo, a Finlândia. Vamos pegar um exemplo aqui extremo. A Finlândia tem, eu vou concluir rapidinho, a Finlândia tem 47% das mulheres dos cargos, no parlamento, inclusive, pertence às mulheres. Primeira-ministra mulher, presidente da Nokia, que é a maior empresa de telefonia do mundo, é mulher, e lá tem violência. Então, é esse processo histórico que nos coloca nessa situação. É claro que é necessário estimular a denúncia, nós auxiliarmos na denúncia também, nós que temos um nível de esclarecimento melhor, que somos feministas, eu, por exemplo, sou feminista, mas será que eu vendo uma mulher levando pancada no meio da rua do namorado, eu vou tomar uma atitude? Eu também tenho que tomar essa atitude, não é? A lei me permite fazer isso. Mas eu queria só fazer essa ressalva de que, ao longo da história, não houve alternativa para as mulheres, e, quando elas tinham a audácia de denunciar, restava a cesta básica, aquela imagem de uma mulher em Minas Gerais sendo morta no salão dela, na frente das câmeras, prova isso. Ela tinha denunciado ele 5 vezes. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha ela nos dá um mecanismo forte, preciso, melhor, mas nós temos que avançar
e compreender também essas mulheres que, por algum motivo, seja por vergonha, seja por formação, seja por medo, seja por dependência financeira, né? Muitas vezes ela tem medo, meu filho vai passar fome, mesmo com esse bandido que está aqui, meu filho pode passar fome. Então, com tudo isso... Não, eu já vou finalizar. Deixa eu só fazer uma parte. Sim, veja bem, esse é o espírito. Esse é o espírito. Acho até que você voltou muito, porque em 32 a mulher não votava. Agora, veja bem, aqui, ela não precisa mais ter esse medo. Ela só precisa saber. Por quê? O filho dela não vai passar fome. Porque o juiz vai arbitrar uma pensão. É esse mesmo juiz que conhece o inquérito policial, que vai julgar a lesão ou a ameaça, enfim, o delito que for, é esse juiz que vai arbitrar uma pensão alimentícia. E se ela estava separada, ele vai ver os filhos dentro do fórum, com a supervisão. Os profissionais multidisciplinares, eles já estão na delegacia. Quer dizer, ela não precisa ir longe, ela só precisa ter conhecimento. Eu sei, mas eu só insisto, que nós temos de compreender também, e não podemos ter compreensão com os delegados. O delegado, e a gente, quando dá desculpa assim, o delegado conhece aquela comunidade e sabe que ela vai desistir, nós não podemos ter essa compreensão com o delegado. O delegado não está ali para isso. Mas ela vai à corregedoria. Eu também acho que ele não pode Ele não pode fazer esse julgamento, ele tem que se ater à lei. E eu acho que, como a lei é nova, a tendência é que a gente avance muito mais. As mulheres, ao longo da história, sabiam que não adiantava denunciar, porque o cara voltava e batia mais. Agora, não. Agora, eu acho que essa lei protege de fato. Então, era só essas observações que a gente... Nesse contexto, assim, que é preciso compreender, porque muitas vezes também a gente tem dificuldade, e nós que fazemos o movimento de mulheres, o PMN Mulher, mulheres militantes, né, da advocacia, como vocês, a gente precisa só ter um olhar para essa mulher que não consegue dar o primeiro passo, não como uma mulher fraca, ou uma mulher que gosta de apanhar, ou uma mulher que quer fazer as pazes com o lindinho. Ninguém gosta de apanhar. Entendeu? São mulheres que têm um nível, uma carga de sofrimento tão grande que talvez a gente não consiga alcançar ainda. Né? Era essa a observação. Na verdade, os advogados acabam sendo os psicólogos, né? Porque o que elas não contam para quem de direito, ela vai contar para o advogado. Porque o advogado é a melhor pessoa que ela tem para defendê-la, né? Exatamente. Se os delegados ou juízes não vai querer aproveitar, falar que a mulher está aproveitando essa situação dessa nova lei para se beneficiar? Não vejo como você possa se beneficiar você tendo apanhado, você tendo sido agredida. Para isso, você tem uma equipe. Né? Se você apanhou, você tem... Quando você chega à delegacia e a primeira coisa, normalmente, você chega na delegacia, principalmente na delegacia da mulher. Quem te recebe, você chega num balcão, você pergunta, e você diz, olha, eu fui agredida, eu quero registrar um boletim de ocorrência contra o meu marido. Antes dele te encaminhar para a delegada, eles te encaminham para um psicólogo. Né? Dependendo da delegacia, você já tem todos no mesmo espaço. Algumas outras delegacias, eles te encaminham para que você primeiro seja atendida. Porque se você é agredida, se foi violentada, enfim, aquilo que seja, primeiro eles vão tratar de você para que você possa até contar o que aconteceu, porque tem muita gente que não consegue falar de tão machucada. Ou até foi como eu disse a princípio. Quando você se você não tiver condição de ir diretamente à delegacia, você vai ao pronto-socorro e lá na ficha, quando perguntarem o que aconteceu, você diz, fui agredida. E aí você é tratada e depois encaminhada. E aí, por vezes, antes das medidas protetivas serem decretadas, você pode ficar dentro da delegacia até 3 meses. Você pode levar para lá os seus filhos. Quer dizer, existe um cuidado maior. Lógico que pode acontecer de ter, numa cidade menor, esse tipo de coisa, do delegado achar, mas isso, gente, a mulher tá rompendo barreira ano a ano. Né? Eu, quando me formei, e não foi muito longe, porque eu me formei em 81, eu não podia entrar para fazer audiência de calça comprida. A gente não... Estou errada? A gente não podia, ninguém nos recebia. No tribunal, a gente era barrada. Não era possível. Então, hoje...
Não fazia. Então, mas é difícil, é difícil. Quer dizer, quando a nossa amiga ali falou, ela voltou para trás no tempo. Mas, gente, em 32 a mulher começou a votar. 32, não é? Na Revolução? Então, nós temos quantos anos? 80 anos? Eu tenho 55. Quer dizer, a minha mãe é de 32. A minha avó não votava. E a minha avó estava aí. A gente precisa. E eu acho que a gente chega lá. Mas a gente chega lá com essa força, né? Precisa botar para frente. Doutora, estamos falando aqui da violência contra a mulher, né? Sim. Existe um tipo de violência que ela não aparece no físico, mas na alma, que é a psicológica. Sim. Como Sim. que a mulher pode, como nós podemos orientar, inclusive alguém que nos procura, a gente como líder comunitário, uma mãe de família, alguém que sofre essa violência? A delegacia tem equipe de psicólogo. Ela pode passar por um psicólogo. Eu acho que eu não tenho aqui, não sei de cor, o artigo 1º da lei. Ela fala de uma série de violências que você sofre, né? Até de indignidade. Até indignidade. Essa agressão pode ser moral, ela pode ser verbal, né? Ela pode jogar, se ela jogar a autoestima da mulher para baixo, já é passível, já é aqui, né? Qualquer coisa que fira você, moral ou fisicamente, ou patrimonial, ou sexual, né? Você tem a lei tem diversos verbos. E se você, na delegacia, passar por essa triagem, você já é encaminhada e faz o boletim do mesmo jeito e processa do mesmo jeito. E aí as medidas protetivas, afastamento do lar, enfim. E não deixa de ser uma agressão. Ela é uma agressão. Esse tipo de violência. Você não precisa apanhar, né? Dona de casa, mulheres, é uma depressão profunda. Às vezes até querer cometer suicídio, porque a baixa estima tão humilhada. Exato. Então, isso é muito importante, esse esclarecimento, que às vezes a gente pode passar, não, você sendo esse tipo de violência também está amparado nessa lei, não só a física, né? Eu não sei dizer se no seu estado é como aqui, mas com certeza vai ter um advogado. A defensoria, ela passa pela defensoria, se ela conta, ele chama um psicólogo, pede um assistente social para que faça uma análise. Falta informação. Possamos orientá-las que elas também estão protegidas eu não nessa sei, lei, foi o né? que eu te disse, eu não sei de cor, mas o artigo 1º fala ele separa os verbos das agressões. E aí encaixa. Boa tarde a todas as companheiras. Miriam, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui. Aqui, voltando ao assunto que a Lídia também abordou, eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça. No caso, especificamente dessa cabeleireira que o país inteiro tomou conhecimento, que até hoje a gente fica pensando o que aconteceu. E é o que eu quero saber. Ela denunciou 5 vezes. Ela foi morta, mas ela deixou filhos, ela deixou família. Cabe à família, aos filhos, uma ação, então, contra o Estado por essa negligência, por essa falta de vontade? Não cabe. Na verdade, esta modificação da lei de que o Estado, quando a ação é pública incondicionada, quem é o titular da ação, ou seja, o dono da ação, aquele que toca para frente, é o promotor de justiça. Naquela época não havia. Eu não sei se ela representou nesse caso específico. E até pode ser, porque a própria Maria da Penha fez 1 zilhão de boletins de ocorrência e nada ocorreu. Hoje, o que é? Ele não pode mais... nesse caso, ele não tinha o afastamento do lar, a medida não foi decretada, não havia a ordem para que ele ficasse a 100 metros de distância. Porque, veja, quando você tem uma ordem judicial e ele se aproxima, chama a polícia e diz, o cara está aqui perto. O cara aqui perto quer dizer descumprimento de ordem judicial, quer dizer cadeia para ele. Então, essas medidas, que hoje são mais fortes, elas vêm no progresso da lei, né? Elas vêm caminhando.
o dono da IOC, a família dele já está pedindo a guarda dos filhos dela. Agora, ela podia ser tudo. Agora, a mãe não gosta de perder guarda de filho. Né? Pode ser o que for, até assassina, esquartejou e tal, mas ela não gosta de perder guarda de filho. Então, essas medidas você pode tomar. Você pode cobrar do Estado que ele prenda. Outra coisa que eu não disse, que é muito importante. Quando o companheiro, enfim, o namorado, o marido, ele é preso, ela é notificada disso. E no momento que ele sai da cadeia, ela também fica sabendo. Então, ou seja, hoje ela tem mecanismos para prevenir que ele se aproxime dela. Também. É o ideal? Não sei. Acho que ainda falta para a gente chegar lá. Mas é uma coisa que a gente não tinha. A gente não tinha há um ano atrás. Há 6 meses. É de fevereiro. Nós estamos em junho. Nem isso. É de agora. Tem 5 meses. Então, eu acho também que, conforme o tempo vai passando e as pessoas vão tomando conhecimento disso, até porque há uma coisa muito interessante. Uma mulher que é agredida, ela conta para a amiga. A amiga diz para ela, olha, mas eu ouvi falar isso, que agora você pode pedir para o juiz mandar o cara para 100 metros de você. Então, começa a correr. Quer dizer, ela não sabe exatamente, ou não chegar mais perto, ela não sabe exatamente como é que funciona. Mas essa informação vai sendo passada. Né? E aí acaba chegando até onde a gente quer. Né? Ou seja, dá um basta para a violência. Daí porque, Miriam, doutora Miriam, a importância de movimentos como esses nossos, não é? De propagar cada vez mais a informação, que é um trabalho que é obrigação nossa, que é um trabalho de base de educação. Eu tenho as minhas filhas, eu tenho a minha neta. Eu também já sofri violência. E, na ocasião, eu não tive coragem de ir lá denunciar. É difícil, né? Eu fiquei em cárcere privado e as pessoas que me resgataram é que me levaram para uma delegacia para fazer a denúncia. E hoje... eu, como as 90% das mulheres, também voltei atrás. Sim. Por medo das ameaças do que iria acontecer com a minha filha, ou com o irmão, ou com alguém da família. Hoje, a nossa visão é outra. Sim. Mas esse hoje é realmente muito hoje. Porque muito tudo recente. Isso aconteceu na minha vida ontem, se eu olhar para trás. Não é? Mas então, veja, hoje parabéns pela iniciativa. Hoje você poderia ter, qualquer um poderia ter avisado, né? Mãe, olha, a minha filha está presa. Né? Aí, se você quiser voltar com ele, é um outro problema. Mas o Estado já lhe garantiu. Se você quiser perdoar, essa história que eu disse, ruim com ele, pior sem ele, eu aprendi com uma cliente de outra época, que eu vim fazendo todo o trabalho para poder separá-los. Primeiro, a primeira... Fizemos um boletim de ocorrência, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, para que ele pudesse ser reincidente, para que ele pudesse ter uma pena. Numa ação cautelar, quer dizer, já no juízo civil, entramos com uma ação cautelar para ele ser afastado de casa. Ele bateu tanto nela que ela teve fratura exposta do braço. Uma coisa... E aí, isso foi conseguir... dividimos, eu tinha uma casa e um apartamento, não me lembro mais o que era, ela ficou com um imóvel, ela se mudou, ela foi embora, nós conseguimos uma pensão, quer dizer, estava tudo certo. Um dia, eu recebi dela um cartão postal, dizendo assim, doutora, descobri em mim o dom do perdão. Ruim com ele, pior sem ele. Eu passei a mão no telefone, liguei para ela e falei assim, ô, fulana, o que está acontecendo? Ela disse, doutora, não sei viver sem ele. Eu falei, sabe o que eu penso? Que você devia apanhar mais. Porque anos de trabalho é um sacrifício. Você diz assim, mas você está ganhando para isso. Tudo bem, eu estou ganhando. Mas a gente também tem um vínculo emocional, porque eu também sou mulher, eu também sou mãe. Eu sinto. Claro, eu sinto. Ela tem filho da idade do meu. E aí, como é que fica? Então volta para ele. Aí você diz assim, o que é? O Estado não deu? Eu não sei o que é. Infelizmente, não sei. Acho que ela precisava ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Sim, passar por um psicólogo, um psiquiatra, não sei qual é o caso, para ela poder resolver. Né?
Enfim, se alguém quiser alguma coisa, escreve para mim. Se tiver alguma dúvida, pergunta. E na medida do que eu puder, com certeza eu vou fazer. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.